Primeiramente, a gente precisa entender o Ministério Público, sobretudo o federal. Seu status atual foi definido pela Constituição de 88, e a partir dali, concursos públicos foram preenchendo os novos cargos abertos nele. Nos primeiros anos após a promulgação da Constituição, o Ministério Público tinha uma linha de atuação relativamente dura contra os governantes de então. Sarney no primeiro momento, Collor no momento seguinte. Nesses primeiros anos, entre 88 e 94, havia uma espécie de Dallagnol da época, um procurador com atuação fortemente política anti-Sarney e anti-Collor, um certo Luiz Francisco de Souza. Ex-seminarista, simpatizante da teologia da libertação, militante petista na juventude, passou no primeiro concurso para o Ministério Público Federal e foi lotado em Brasília. Praticamente não havia mês do ano que ele não aparecesse com alguma denúncia contra o governo. Em 94, um presidente tucano foi eleito. Logo nos primeiros meses de 95, Souza já aparecia com denúncias, mas, de repente, ele some e se encolhe. Uma matéria publicada no Estadão tinha exposto uma fragilidade pessoal dele. Apesar de ter bom salário, estar numa carreira estável, ele se vestia mal, usava sapatos gastos, andava pela cidade num Fusca antigo, um ex-seminarista de hábitos franciscanos. Porém, cliente frequente de prostitutas de luxo da cidade. Luiz Francisco entrou em depressão e sumiu. A imprensa tucana tinha dado um claro recado ao Ministério Público Federal. Experimentem pôr a cabeça para fora e denunciar alguma coisa contra Fernando Henrique. Experimentem! Os anos seguintes mostraram que o recado havia sido claramente assimilado em toda a corporação. Mas ninguém se atreveu a pôr a cabeça para fora contra o governo Fernando Henrique. Naquele momento, o Ministério Público Federal era uma instituição nascente, com poucos anos de existência, ainda em formação, ainda lançando as bases de sua cultura corporativa. Tinha 6 anos de atividade dentro do novo enquadramento constitucional quando Fernando Henrique foi eleito. Os anos seguintes seriam de consolidação de uma cultura, de um modo de atuar, de um jeito de ser. E para isso foi decisiva a atuação do até hoje Procurador-Geral da República mais longevo no cargo, Geraldo Brindeiro. Foram 4 mandatos como Procurador-Geral da República, coincidido com todo o período Fernando Henrique. Afinal, foi conduzido e reconduzido por FHC ao cargo. O apelido que ele ganhou dos jornalistas que faziam a cobertura política daqueles anos diz tudo sobre o que caracterizou sua atuação à frente da Procuradoria-Geral da República. Engavetador-Geral da República. Foi assim que ele ficou conhecido. Brindeiro mostrou uma performance impressionante. 100% de aproveitamento. Se fosse goleiro no futebol, seria aquele que fecha o gol e não deixa passar uma bola para as redes. Um goleiro na Procuradoria-Geral da República que mandou praticamente todas as denúncias contra o governo para a gaveta. O padrão do Ministério Público com relação a tucanos foi definido naqueles 8 anos de consolidação de um espírito na corporação e de uma cultura dos procuradores do Ministério Público Federal. E esse padrão vem desde 95 sendo aplicado de forma consistente. É denúncia contra tucano? Então nada acontece. Quando Lula tomou posse para o seu primeiro mandato, em janeiro de 2003, o Ministério Público Federal era uma instituição tucana composta por um grande contingente de procuradores oriundos da classe média alta e da elite, que costuma simpatizar mais com tucanos que com petistas, e que sabia o que acontecia com quem tentasse pôr a cabeça para fora denunciando o tucano. Porém, naquele ano tornou-se inevitável a investigação de um escândalo tucano que ficou conhecido como o caso Banestado. O que fez o caso Banestado tornar-se inevitável foram os atentados de 11 de setembro nos Estados Unidos. As investigações americanas seguiram o caminho do dinheiro que havia financiado os ataques e esbarrou num fluxo atípico indo e vindo de um banco sul-americano, o Banco do Estado do Paraná. E aqui entra um importantíssimo fator geocriminal. O Paraná não é um estado qualquer no mundo do crime. O Paraná é o estado no mundo do crime. Tente encontrar um produto contrabandeado nas feiras de importados da sua cidade que não tenha passado pelo Paraná. Tente encontrar 1 grama de cocaína que não tenha ingressado no país pelo Paraná. Tente achar uma bala, uma arma que entrou ilegalmente no país sem ter sido pelo Paraná. O Paraná é simplesmente o maior estado quando se trata de descaminho, contrabando, tráfico de armas e tráfico de drogas. Você acha grande o volume de drogas vendido no Rio, São Paulo ou Brasília? Adivinha de onde é que veio toda essa droga? Em esmagadora maioria, chegou a esses grandes centros consumidores de droga através do Paraná.
Isso explica por que as lavanderias de dinheiro do Paraná são as maiores e mais eficientes do país. A maior parte dos recursos ilícitos oriundos de atividades criminosas de contrabando, tráfico de drogas, tráfico de armas, de munição, circula pelo Paraná. Isso também explica por que a Lava Jato, que começou com uma investigação sobre atividades de um posto de combustíveis em Brasília, acabou se concentrando em Curitiba. Nenhum doleiro lava mais e melhor dinheiro sujo que doleiro paranaense. Essa posição do Paraná no mundo do crime ajuda a entender a posição do Ministério Público Federal de Curitiba no cenário nacional. E aqui duas figuras são emblemáticas. Entendê-las é fundamental para compreender a atuação da chamada República de Curitiba. Newton Ishii, o tal do japonês da Federal, e Carlos Fernando Santos Lima, o mais velho procurador da Lava Jato. Ishii, o japonês da Federal, foi pego em 2003 como parte de uma quadrilha de contrabandistas. Por 8 anos ele tinha atuado como agente duplo, infiltrado na Polícia Federal, fornecendo importantes informações para uma das maiores quadrilhas que atuavam na fronteira do Paraguai com o Paraná. E para poder cumprir esse papel com eficiência, era fundamental que ele fizesse o trabalho sem ser descoberto. Por isso, ao longo de todo esse tempo, ele atuou como se fosse um engajado policial combatendo o contrabando, ao mesmo tempo em que ajudava seus parceiros contrabandistas. Fazia jogo duplo, publicamente uma imagem de sério combatente contra o crime, nas sombras, ajudando criminosos. O padrão da Lava Jato se mostra com toda clareza nesse que por um bom tempo foi um dos seus mais importantes símbolos. Mas Santos Lima é quem vai estabelecer esse padrão na Lava Jato. Dê um Google na seguinte expressão: Raposa Galinheiro Santos Lima. Entre os primeiros resultados vai aparecer uma matéria da revista Isto É, de setembro de 2003. Em síntese, a matéria descreve como os investigadores americanos que seguiam o dinheiro do terrorismo se escandalizaram com o estranho comportamento de Santos Lima, que fez de tudo para que provas fundamentais para o caso Banestado não fossem entregues à justiça brasileira. A matéria também mostra que Santos Lima, casado com uma, na época, funcionária da área internacional do banco, foi o primeiro a receber uma denúncia ainda em 98, referente ao caso. Mas estranhamente sentou em cima da denúncia e nada fez por 5 longos anos. Só retirou a denúncia debaixo das nádegas quando as notícias vindas dos Estados Unidos trouxeram o caso Banestado à tona. Enfim, o padrão, exemplificado por Ishii, o japonês da Federal, estava aí escancarado. Pose pública de combatente contra a corrupção, cara feia contra o crime e atuação nas sombras protegendo criminosos. Padrão Lava Jato. Os resultados finais do caso Banestado confirmam aquilo que já havia se tornado cultura corporativa dentro do Ministério Público Federal e da Justiça Federal do Paraná. Nenhum tucano condenado. Nenhum tucano preso. Apenas doleiros, entre eles um de sobrenome Youssef, que viria a ser pego lavando dinheiro mais uma vez em 2014 na Lava Jato. Beneficiado com um acordo por um juiz de sobrenome Moro, Youssef não chegou a passar 3 anos preso. Solto, voltou a fazer o que sempre fez, lavar dinheiro sujo, sobretudo para corruptos. Agora, depois de condenado e beneficiado com acordo na Lava Jato pelo mesmíssimo juiz, está solto de novo. E adivinha o que ele faz agora? Claro, o que sempre fez na vida. Chegamos então na Lava Jato. Ela eclode em março de 2014. Vai completar 4 anos mês que vem. Estou falando aqui em fevereiro de 2018. E ali está o procurador careca com pose e cara de malvado de combatente contra o crime. Ali está o policial federal de origem nipônica com igual pose e cara. Ali está o mesmo juiz que em 4 anos continua sem condenar um único tucano. E 4 anos depois, fica mais claro o projeto pessoal que mobilizou procuradores e juízes esse tempo todo. Santos Lima acaba de lançar um livro sobre um tema em torno do qual vai começar uma carreira como consultor empresarial após aposentar-se: compliance. Alguns outros procuradores já se adiantaram, pediram licença ou demissão de seus cargos e partiram também para a carreira solo de consultor empresarial de compliance. E Moro logo pega uma licença para passar uma temporada nos Estados Unidos. Todos eles usam uma imagem pública construída e midiaticamente turbinada, como supostos combatentes contra a corrupção. E agora, usando as palavras de Santos Lima, pretendem ganhar dinheiro.
Contra-cheques de 80 mil ou mesmo de 100 mil reais são coisa pouca. Agora é que a grana vai entrar nos bolsos de suas excelências.